Mas eu queria começar agradecendo, primeiramente a Deus. Deus sabe o quanto eu busco Ele. Deus sabe o quanto eu busco ser justa. Deus sabe o quanto eu quero a justiça dEle na minha vida. O quanto eu quero o direcionamento dEle na minha vida. Então eu tenho que começar agradecendo primeiramente a Ele. Porque, assim como muitos aqui, eu acho, eu comecei sendo simpatizante. Eu gostava da igreja evangélica por causa do louvor. Eu me sentia muito bem. Né? Eu sentia a paz. E eu queria aquela paz para mim. Né? E eu não entendia muitas coisas. Eu era muito crua. Eu não lia a Bíblia. Eu não entendia nada. E eu falava, Deus, me dá entendimento. Fala comigo. As coisas que eu não acredito na Bíblia, que está escrito, mas será que isso aconteceu mesmo? Muitas vezes as pessoas não se perguntam isso. Né? Então, eu pedia para Deus, Deus, abre o meu entendimento, fala comigo. Mais do que isso, eu era muito, e ainda sou tímida, né? Apesar de parecer. E eu falava, Deus, eu queria falar de você, eu queria falar de ti para as pessoas. Eu tenho essa vergonha, eu quero saber mais, eu quero ter segurança para falar de ti. Então, esse momento de estar aqui é uma grande responsabilidade, é uma grande honra para mim. Né? Honra que foi dada pelo meu pastor Jorge, que eu agradeço muito. E eu queria agradecer também ao meu tio, né? Os meus 2 tios que não estão aqui nesse momento, mas que também contribuíram com isso, porque eu perturbava eles. Eu perguntava para eles, mas isso quer dizer o quê? Eu lia a Bíblia, no outro dia eu ia lá, procurava o pastor Aguinaldo, e falava, mas o que isso aqui quer dizer? Eu ia para o pastor Carlos e falava, me explica isso, tio. Né? E eles tiveram paciência. Nós estamos aqui em diversas igrejas, eu sei. Né? Estamos aqui em várias igrejas juntas. Nós somos o povo de Deus. Né? Então, não importa quem planta a semente. Né? O crescimento vem de Deus, vem do Espírito Santo que mora dentro do nosso coração. Então, um dia plantaram a semente no meu coração. Né? E essa semente está germinando. Eu vejo ela crescendo que nem um pezinho de feijão. Vocês já viram um pezinho de feijão crescendo assim? Então, eu quero agradecer ao meu pastor Jorge. Quero agradecer, apesar de não estar aqui, o meu pastor Aguinaldo, que foi meu tio, que me batizou junto com o pastor Carlos também. E agradecer a vocês por terem vindo. Vocês moram no meu coração. Muito obrigada por vocês estarem aqui, né? Compartilhando comigo esse momento que para mim é muito feliz. Muito feliz. Tinha as minhas pintinhas que eu dava aula lá de escola bíblica dominical, quando a gente começa, né, a falar de Deus, né, com uma grande responsabilidade, porque o adolescente é muito exigente. Ele quer saber de tudo, pergunta tudo, é uma delícia. O que eu queria falar aqui é a respeito do segredo da prosperidade. Todos nós queremos ser prósperos, bem-sucedidos, né? Mas muitos desconhecem os caminhos disso, de ser próspero, bem-sucedido. E muitos confundem prosperidade com riqueza, com ser cheio da grana, né? Possuir muitas propriedades. Prosperidade não é isso. Também pode ser, mas não é isso. Né? Então, assim, eu fui procurar no dicionário o que queria dizer prosperidade. No dicionário é assim, ó. Prosperidade vem do latim prosperitate. Tá? Refere-se à qualidade ou estado de próspero, que por sua vez significa ditoso, feliz, venturoso, bem-sucedido, afortunado. E lá no dicionário está falando assim, tem uma frase até que eu achei muito interessante assim: passei a ser próspero após eliminar os pensamentos negativos. Né? Então, esse tema prosperidade, ele é muito debatido no meio evangélico, né? A teoria da prosperidade, que todo mundo vai para buscar, que nem a pastora falou, vai buscar as mãos de Deus, não a face de Deus.
né? Então a gente está aqui para tentar falar sobre os segredos. No sentido bíblico, prosperidade é a medida das bênçãos de Deus segundo a sua vontade. A sua não a nossa, de Deus. Né? Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Não se trata apenas de ser rico, de ter ótima saúde, de possuir, mas de possuir sabedoria, dons, honra, paz, amor, de tudo isso. As pessoas prósperas da Bíblia que a gente pode encontrar, pessoas prósperas na Bíblia, Abraão, Isaac, José do Egito, Davi, Salomão, Jó, foram pessoas muito prósperas. Umas Deus deu riquezas, outras Deus deu honra, outras Deus deu família. Abraão, somos todos filhos de Abraão aqui, da descendência de Abraão, que era um velhinho já, muito velhinho, que não tinha filho e que queria muito, né? E Deus deu e falou. Então assim, Deus deu vários tipos de prosperidade a cada um desses daqui. A Salomão, a sabedoria de Salomão, o rei mais sábio, o homem mais sábio que já houve, o autor do livro de Provérbios, né? Então, para a gente falar sobre prosperidade, que é segundo a vontade de Deus, a medida das bênçãos segundo a vontade de Deus, a gente tem que falar sobre os propósitos os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós somos individuais, cada pessoa é um, e Deus tem um plano para cada um, né? Assim, Deus fez a nós a sua imagem e semelhança, né? Nós somos uma imagem e semelhança, nós somos ricos, nós somos uma imagem e semelhança de Deus, mas para cada um Ele deu uma personalidade, um jeito. Tanto é que nossas digitais não são iguais, nenhuma, não vai encontrar nenhuma digital igual a nossa. Então, para cada um também Deus tem um plano, tá? Cada um tem um plano com Deus, propósito, né? Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. Às vezes não sabemos qual a forma dele falar conosco, mas devemos pedir sempre a direção dele, devemos orar pedindo a direção dele. Se você não sabe assim, Deus, por exemplo, fala comigo. Deus fala comigo muito na Bíblia. Ele fala muito na Bíblia. Quando eu estou aflita, quando eu quero um direcionamento, eu falo, Deus, fala comigo, Senhor. Eu preciso que o Senhor me dê... Como foi na viagem da minha mãe? Minha mãe estava muito mal, tinha operado o coração, tinha posto marca-passo há poucos dias. E eu já tinha pago tudo. Eu falava, Senhor, fala comigo. A responsabilidade é muito grande de levar ela. Se acontecesse alguma coisa com ela. E eu orei muito a Deus. E Deus falava comigo no contexto. Eu falava, Senhor, eu sou que nem Gideão. É sim, sim, não, não. Deus, eu não quero palavras em contexto. O Senhor fala, sim, vai, não, não vai. Por favor, Deus, fala assim comigo. E eu abri a palavra e Deus falou, vá, eu entrego elas nas tuas mãos. Então foi a minha, Senhor. E posso falar para vocês? Foi maravilhoso. Amém. Foi maravilhoso. Deus honrou cada minuto. Minha mãe andou muito, não foi pouco. E às vezes eu achava que ela estava andando devagar, no outro dia ia só eu e a Luna, né? Porque ela estava fazendo uma outra coisa. Eu falava, filha, não dá, você vê, a avó está andando na medida certa, porque não dá, a gente andou muito e Deus honrou. Ela foi bem e ela voltou maravilhosa. Então, eu vejo às vezes as pessoas, né? Que nem Jeremias. Jeremias 22:12. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Deus conhece o seu coração. Se você não sabe como Ele vai falar com você, eu não entendo, eu não estou entendendo. Deus sabe o seu coração, pede para Ele. Pede para Ele, porque Ele vai te falar, às vezes, em profecias. Com José do Egito, ele falava em sonhos. José sonhava, né? José sonhava e ele falava em sonhos com José. Então, se você não sabe, Mateus 7:7 fala assim: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e as portas serão abertas para vocês. Porque aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e as portas serão abertas a quem bate. Amém? Então, assim, se você ainda não sabe ouvir a voz de Deus, né?
Se alguma vez a Patrícia esteve aqui, ela falou assim, eu ainda não sei. Ela falou assim, eu ainda não sei ouvir a voz de Deus, mas eu sei quando não é de Deus. Então, se você ainda não sabe quando é Deus que está falando com você, você sabe quando não é. Você sabe quando aquilo não convém, quando aquilo não está certo, né? Então, a gente tem o discernimento, o Espírito Santo que fica dentro da gente vai falando, olha, isso não é bom. Muitos falam em profecias. José sonhou em Gênesis 37:7. Eu gosto muito da passagem de José, da história de José. E a gente encontra a história de José do versículo de 36 a 50. Os capítulos que falam de José, muito grande. E ele é muito lindo. Vou falar de José. José foi um menino muito amado pelo pai, porque ele foi o 11º filho de 12, né? Filho de Jacó, né? Que ele foi muito amado pelo pai e ele foi muito invejado pelos irmãos. Os irmãos tinham muita inveja porque ele era muito amado pelo pai, ele era o filho da velhice. E ele foi vendido. Os irmãos tinham tanta inveja dele, eles tinham uma capa linda, o pai dele tinha dado uma capa colorida linda para ele. E os irmãos deles tinham uma inveja dele muito grande. E os irmãos venderam ele. Jogaram primeiro ele no poço, queriam matar. Estavam tramando de matar ele. Né? Aí venderam ele como escravo. Depois venderam ele a Potifar. Depois ele foi encarcerado. E por final ele foi o governador do Egito. Mas ele tem uma trajetória. Essa trajetória de José é muito linda. Ele foi uma pessoa próspera. Né? E eu queria, assim, fazendo um paralelo com o que a gente está lendo aqui, com o que eu estou falando com vocês, com a trajetória de José do Egito. Né? Como que Deus falava com José através do sonho. Então, em Gênesis 37:7, ele sonhou e falou para os irmãos dele que ele sonhou que tinham 11 feixes de trigo. E esses 11 feixes de trigo se levantavam no meio, né? E se curvavam diante do feixe de trigo dele. Se os irmãos já tinham ciúmes dele, você imagina o que eles... então quer dizer que o senhor vai ser nosso rei? Então quer dizer que você, José, vai ser nosso rei? Né? E em 37, acho que é 9, eu coloquei 7 aqui. O sol e a lua ele sonhou, teve um novo sonho. Que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E ele foi falar para o pai dele, assim, muito, né, desprovido de... E o pai dele também o repreendeu. Falou, então quer dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Então, Deus fala muito com ele na cadeia. Ele decifrou os sonhos do padeiro, ele decifrou o sonho do copeiro, né? Ele decifrou os sonhos de Faraó. Deus falava muito com ele em sonhos. Né? Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Né? Tem até um louvor que fala dos sonhos de Deus. Eu acho muito lindo esse louvor. Em Jeremias 29:11, fala assim: só eu conheço os planos que tenho para você, prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ainda que tenhamos conhecimento dos planos de Deus para a nossa vida, devemos confiar. Ainda que não tenhamos o conhecimento dos planos de Deus para nós, devemos confiar que o dele sempre será melhor. A gente tem que entregar a nossa vida na mão dele. Confiar que ele fará o melhor. Ainda que os parentes não aceitem, ou os amigos não compreendam. José, como eu falei, os irmãos não aceitavam, não gostavam. O pai o repreendeu. Às vezes nós somos chacotados por ser evangélico. Agora você virou evangélica? Agora ela virou evangélica. Agora ela virou cristã. Nós somos chacotados, às vezes nós não somos compreendidos. Tá? Às vezes não compreendemos os meios de Deus agir. Isaías 55:8 fala:
O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. E 59:9 diz: assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A gente é meio ingrato, às vezes a gente não compreende o agir de Deus. José arrumou uma forma de tirar do seu conforto para ensiná-lo. O agir de Deus na vida de José. Você acha que José seria rei do Egito? As estrelas, o sol e a lua iam se curvar diante dele, se ele estivesse lá no colinho do papai? Você acha que o faraó ia lá, chegar para ele e falar, mocinho, ele era mocinho, ia chegar para ele e falar, filho, agora você vai governar o Egito. É assim que acontece? Não é. Tem um momento de aprendizado, um momento da gente sofrer, né? Um momento da gente abrir mão de algumas coisas. A gente não compreende. Lembra das Torres Gêmeas? Eu vi um testemunho uma vez falando que um dia o cara, aquela que caiu, um dia o cara estava no trânsito e não conseguiu chegar no trabalho. Aí a Torre Gêmea caiu. Não era Deus segurando ele? Ele deu esse testemunho. Às vezes a gente está num trânsito, perturbado no trânsito. Ai, meu Deus, eu não chego, eu estou atrasado, não sei o que. Deus às vezes está te livrando. Às vezes a gente é assaltado, né? Roubam as coisas, nossa, a gente fica, puxa vida, não sei o que lá. De repente Deus estava te livrando de um mal maior. Estava te livrando de um mal maior. Então, às vezes a gente não conhece e murmura. Não conhece o agir de Deus. Eu tenho um ditado que eu falo que alguém consegue arrumar a gaveta cheia de coisas assim, tirar tudo de dentro? Jogar assim na cama, fazer assim? Não. Então, às vezes é assim que acontece com a gente. Tem que tirar tudo, pôr tudo para fora de qualquer jeito e começar a reorganizar, né? Então, é assim que Deus age com a gente também, tá? Ele tem que nos ensinar, ele tem que nos conduzir. E às vezes é difícil, não é fácil para nós. Ainda que pareça que tudo está ao contrário, acreditar que não importa a circunstância, Deus está conosco. Mateus 22:20, na parte B, fala assim: lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então é uma promessa de Deus. Ele estaria conosco em todos os tempos, até o fim dos tempos. Em João 16:33 fala assim: eu digo isto para que, por estarem comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Tá? Jesus sofreu também quando estava aqui. Ele não venceu, não ressuscitou, não está à destra de Deus Pai. Deus não honrou, né? Isaías 41:10. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força, eu os ajudo, eu os protejo com a minha mão forte. Deus está falando isso para a gente. Às vezes nos esquecemos desse detalhe. Às vezes nos apavoramos. Então, assim, Deus nunca falou que não haveria aflições, que não haveria problemas, que a gente não haveria problemas para a gente. Mas Ele falou que a gente estava com Ele, que Ele estava com a gente, que para nós sermos fortes, que a gente passaria por tudo isso e a gente daria glória a Deus. A gente seria vitorioso acima de tudo isso. Temos que perseverar. Temos que acreditar nessa promessa de Deus, que Ele está com a gente, e ter paz no nosso coração, né? Eu fiquei sabendo que a minha mãe, eu fui viajar agora, fui levar meu sogro e minha sogra, né, de presente de 50 anos. E lá eu fiquei sabendo que a minha mãe tinha operado de urgência. Tinha preocupação? Não tinha. Até o pessoal, não conta. Deus me livre, tem que me contar. Tem que me contar sim. Eu falo, ainda que eu não chegue, minha oração chega.
Ainda que eu não possa chegar, a minha oração chega. Né? Então assim, e a gente tem que confiar que Ele está. Pôr na mão de Deus e confiar. Né? José, em Gênesis 37:7, foi jogado no poço, como eu falei para vocês. Você acha que ele não sofreu? Em Gênesis 37:28, ele foi vendido como escravo. Em Gênesis 37:36, ele foi vendido a Potifar. Em Gênesis 39:17-20, ele foi posto na cadeia por calúnia. A mulher de Potifar caluniou ele. E ele foi posto na cadeia. Em Gênesis 41, foi preso. Junto com o chefe dos copeiros. Em 41:11. O chefe do copeiro e do padeiro foram presos. Um tinha culpa, o outro não. Em tudo isso, em Gênesis 48, ele decifra os sonhos desses dois. Em tudo isso tem o propósito de Deus. Em tudo isso tem o propósito de Deus. Né? Ainda que pareça que estava tudo dando errado, José, em momento algum, murmurou. Em momento algum, ele reclamou. E ele sofreu. Imagina você, um menino jovem, filho de papai, o mais amado do papai, ser jogado num poço, ser vendido como escravo. Murmurar é lastimar-se, queixar-se, resmungar. Muitas vezes é praguejar contra as bênçãos de Deus. O homem é ingrato e sem memória. José sofreu, foi injustiçado, mas não murmurou. Em versículo algum desses capítulos todos que a gente viu ele reclamando. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele foi muito bom. Enquanto escravo, ele obedeceu. Ele foi bom, ele foi o melhor em todos os lugares que ele estava. Né? Hoje, se você é injustiçado, se acontece alguma coisa com você, eu falo, às vezes a gente quer um emprego melhor. Ai, Deus, me dá um emprego melhor. Você ora lá, Júlio. Senhor, me dá um emprego melhor. Deus, me abençoa, eu preciso de um emprego melhor. Aí Deus, de repente, seu patrão amanhã, no dia seguinte, fala assim, olha, obrigado, passar bem. Eu não preciso mais dos seus préstimos. Você fala, Senhor, mas não foi isso que eu pedi. Como que você vai conseguir um emprego melhor? Né? Às vezes, Deus está passando. Você está passando por um momento, você não está pedindo? Confia. Confia. Né? A gente se sente inseguro. Né? Às vezes as pessoas, acontece alguma coisinha pequena, já começa a murmurar, Deus não está comigo, Deus não me vê, Deus, né, às vezes até pirraçam, numa hora de uma injustiça, que você é injustiçado, começa a brigar, meu irmão não olhou para mim. Aí ela vai ver, próxima vez ela vai ver, quanto que a gente não vê isso no dia a dia, no trabalho, com as pessoas. As pessoas, né, enchendo seu coração de mágoa, de tristeza, murmurando, né, não reconhecendo, não entendendo, ainda que você não entenda, gente, o caminho de Deus. Não murmure. Aquilo tem que ser, o que você está vivendo tem que ser o melhor. Falar de prosperidade só para... Eu morava numa casa de 230 metros quadrados. Comprei um apartamento de 303, um apartamento menor. Eu saí da casa, eu falei, há muito tempo pro Edson, eu venho falando para ele, amor, vamos simplificar a nossa vida. Pagar isso, pagar aquilo, e pagar piscineiro, e pagar jardineiro, e pagar isso. Eu falei, sabe, eu queria simplificar a minha vida. Então assim, nós mudamos, eu falei, vamos mudar para um apartamento menor? Depois, né, a gente... Com o tempo, tem tempo para vender a casa, porque para vender a casa para pagar o outro. E a gente mudou para um apartamento de 75 metros. E vou confessar para vocês. Quando eu entro no quarto, meu marido tem que entrar para um lado e eu entro para o outro. Assim. Mas eu estou sendo muito feliz ali. Mais feliz do que eu fui na casa. Minha casa tem automação, minha casa tem isso, aquilo. Minha casa tem um monte de coisa. Né?
poderia falar que eu era próspera na casa? Eu estou sendo mais próspera no apartamento de 75 metros. A nossa família está unida. Antes ficava cada um no seu quarto, trancado no seu quarto, né? Um assistindo televisão, outro no computador, outro não sei o que lá. Hoje estamos praticamente tudo junto ali, misturadinho, junto, misturadinho. Entendeu? Assim. Então, para mim, está sendo muito bom. Está sendo muito bom. Até a Luna falou uma vez para mim, falou, mãe, eu não estou sentindo falta da casa. Foi. Ela falou, não estou. Foi você, Boa? A Boa que falou, mãe, eu não estou sentindo falta eu não sinto falta da casa. Então, gente, sabe, prosperidade não é riqueza, não é dinheiro. É o seu bem-estar. É a felicidade, é você estar bem com aquilo que você tem. É agradecer aquilo que Deus te deu. Né? Como já falou meu pastor, né? Tem uma senhorinha, né, que mora na favela lá, que só tem aquilo, casinha super simplesinha, mas muito feliz, vive bem, feliz, está tudo bem. Ela é próspera, gente. Ela está feliz, ela está realizada com aquilo que ela tem. Né? Não adianta a gente ter muito dinheiro, está preocupado com o que deve no banco, ter muito dinheiro e não saber em quem confiar. Às vezes eu vejo isso em pessoas com dinheiro. Não sabe quem confiar. Imagina você viver numa eterna desconfiança de todo mundo. Você não tem um amigo, você achar que tudo é por interesse. Isso é prosperidade? Ter muito dinheiro e estar internado no hospital? Não é. Isso não é prosperidade. A gente não pode confundir. E a gente tem que dar o melhor. José deu o melhor dele. Dar o nosso melhor. Somente nossas atitudes podem impedir que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. Somente as nossas atitudes podem impedir que os planos de Deus nos cumpram nas nossas vidas. Porque Deus tem um plano. Deus quer abençoar, lembra? Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Tem um louvor que fala isso. Então, assim, ainda que você esteja lá, varrendo o chão, faça aquilo com amor, faça aquilo com zelo. Deus vai te reconhecer, vai te honrar. As pessoas que estão te vendo vão te reconhecer, vão te honrar. Né? Então, quando ele foi vendido como escravo, ele foi trabalhar na casa de Potifar. Né? Ele foi vendido para os filisteus lá que estavam em viagem ali. Depois ele foi vendido para Potifar. Na casa de Potifar, Potifar viu que Deus era com ele. Tudo o que ele fazia, ele punha o coração dele. Tudo o que ele fazia de melhor. Então, Potifar via que ele era abençoado. Né? Quando ele foi encarcerado, também o carcereiro viu que tudo o que ele fazia era com zelo, era com amor, era com muito cuidado. Gente, ele estava preso. E ele servia os outros presos. Então, o carcereiro colocou ele como responsável dos outros presos. Então, ainda, Deus não estava ali com ele? Deus estava ali com ele. E ainda que ele estivesse passando provações, injustiça, ele não abriu mão de ser honesto, de ser justo, de fazer com zelo e com amor tudo aquilo que foi determinado para ele fazer. Né? Hoje, eu tenho uma preocupação muito grande, essa geração Y. Hoje, as pessoas estão... Quanto eu vou ganhar primeiro? As pessoas estão assim... preocupado em, mas isso eu não quero fazer. Mas isso não é para mim. Então, muito escolhendo demais. Um não quer pegar um pedacinho do outro. Não é, Rê? Às vezes a gente vê lá, o maior nosso conflito são pessoas. Nosso maior conflito no trabalho são isso. Mas esse não é meu. Não, esse é dela.
Não. Não. Eu sou muito para fazer isso. Você entendeu? Não vou, imagina que eu vou comprar um lanchinho para você. Eu sou pago para fazer outro negócio. Imagina que eu vou, você entendeu? Buscar uma copiadora lá na outra sala. As pessoas estão assim, escolhendo. E José, tudo o que foi dado, tudo o que foi pedido, até o que não foi pedido, ele fez. José se dedicou a tudo. Então, assim, é correto pedirmos oração? Em oração, a prosperidade? Quem acha que não é correto? Quem acha que é? É correto, sim. Deus sempre quer nos abençoar. Jeremias 29:11 diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou o Senhor que está falando. Uma oração que não é atendida. Qual oração que não é atendida? O coração do homem não é enganoso? Às vezes a gente quer para desgraça nossa. Deus vai atender? Deus não vai atender, porque Ele quer o melhor para nós. Né? Tiago 4:2 fala: vocês querem muitas coisas, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Deus conhece o nosso coração antes de pedirmos, não conhece? Deus conhece, sabe tudo. Então aquilo que não vai ser bom para você, não vai ser bom para o outro, Ele não vai dar. E 3 fala: e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. É ruim pedir para os nossos prazeres? Lógico que não. Só que 1 Timóteo 6:9 fala sobre as tentações aos que querem ficar ricos. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. De repente, uma pessoa quer muito ficar rica. Workaholic. Eu vou trabalhar. Esquece a família. Mas assim, a nossa desculpa é assim, é que não pode faltar nada. Né? A gente sempre fala, não pode faltar nada. Não pode faltar nada. Gente, se a gente foge dos caminhos de Deus, se a gente esquece de todos os princípios, tem gente assim, perdendo família. É isso que Deus quer? É isso que Deus quer? Perdendo a família, eu vou trabalhar, vou ficar rico, e acaba se afastando da sua família. E só Deus sabe o que uma família desestruturada pode causar. Para as crianças que são abandonadas, né? Só Deus sabe o que isso acontece. Vocês estão vendo aí quantas coisas estão acontecendo no mundo, né? Quantas famílias desestruturadas. O inimigo quer mesmo roubar, matar e destruir, né? E tem que começar pela família, porque a família é a base, é a estrutura da sociedade. E você trabalha e naquela ansiedade você perde a saúde. Tá certo? Então é isso que Deus não quer. Deus não quer você pensando na prosperidade enquanto na riqueza e se acabando. Então Deus, sabe, não, se for para sua bênção, para sua prosperidade, não vai dar. 10. O amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por querem tanto ter dinheiro, se desviam da fé e enchem a sua vida de sofrimento. Aí vamos falar de luxúrias, vamos falar de jogos, ansiedades, pessoas interesseiras, né? Tem sofrimento, está sofrendo ali. Muitas pessoas ficam lá no jogo, naquele vício do jogo, de querer mais, de querer mais, de querer mais.
Deus não condena a riqueza, quer que vivamos bem. Ele só não se agrada da idolatria ao dinheiro. A riqueza não pode ser a base e a razão da nossa segurança, o propósito da vida ou a nossa paixão. Amém? A gente tem que saber pesar isso. Então, qual é o segredo de ser bem-sucedido? A oração que agradou a Deus. Qual é uma oração que agradou a Deus? Não sei se vocês se lembram. 1 Reis 3. Se vocês quiserem buscar. É a oração de Salomão. 1 Reis 3, 7. Salomão ora assim: ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar de meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Portanto, 9. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. 10 fala assim: Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse, 11: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riqueza, ou a morte de seus inimigos, 12: eu darei o que você pediu, darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você e nem terá depois. Mas lhe darei também o que você não pediu. Durante toda a sua vida você terá riqueza, honra, mais do que qualquer outro rei. 14. Se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu lhe darei vida longa. Então, o que Deus quer que peçamos? Deus, qual é o primeiro e o maior mandamento? Alguém lembra? Amar a Deus acima de qualquer coisa. Acima de tudo, o primeiro. E o segundo maior mandamento é amar uns aos outros, como a ti mesmo. Então Deus quer que a gente ame a Ele, quer que a gente tenha um tempinho para ficar com Ele, para conversar com Ele, né? Para saber o bem e o mal. A Bíblia é nosso manual. É o manual, quando a gente compra um instrumento, não vem lá o manual de utilização? A Bíblia é o manual de utilização, é o manual do ser humano. Aqui tem sobre liderança, tudo sobre liderança, sobre o que é certo, sobre o que é errado. A gente erra porque a gente não conhece, porque a gente não busca saber o que é certo. Então Deus condicionou, não condicionou? Se obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos. Então tem condição para ser bem sucedido. Tem condição para ser próspero, né? Está condicionada à obediência a Deus e a uma responsabilidade. Obediência não é só o que convém. Vamos lá? Hoje eu vou obedecer. Mas isso não é legal. Eu quero tanto ir, sabe? Eu quero tanto fazer aquilo. Então, não, gente. Obedecer. O que é legal é abrir mão de certas coisas, né? E responsabilidade é diferente. É diretamente ligada e proporcional à bênção que recebemos. Então, quem recebe bênçãos materiais tem a responsabilidade de ministrar misericórdia, ajudar o seu próximo. Às vezes as pessoas falam, eu sou muito boa, eu vou para o céu. Não. Ser bom é uma obrigação nossa, é uma responsabilidade sobre as bênçãos que Deus dá para a gente, né? Ir para o céu, né, é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Porque senão a gente anularia o sacrifício dele na cruz por nós. Amém? Então, ser bom é uma responsabilidade nossa. E sabedoria e dons, também a gente tem essa
responsabilidade do uso dela. Eu falo que não adianta ser muito inteligente se a gente não souber como usar. Né? Porque os bandidos são inteligentes. Estão aí, morrendo um a cada dia. A gente tem que pedir sabedoria, porque sabedoria é que vem de Deus. Para a gente poder fazer as coisas corretas. Fazer as coisas com justiça. Deve haver diligência em tudo que a gente faz. A quem mais será dado, mais será cobrado. Quem mais será dado, mais será cobrado. Obediência. Precisamos de um tempo de aprendizado e de experiências. Você consegue chegar a uma diretoria sem saber tudo o que os outros fazem, sem conhecer do ramo? Hoje eu vejo muitas pessoas escolhendo o cargo. Não, eu quero ser isso, mas não conhece nada, não conhece o que o outro faz, não conhece nada. Eu vejo as pessoas querendo pular fases da vida, né? Querendo chegar no último degrau lá. Imagina se José quisesse já ser o governador do Egito, sem ter passado pelo que passou, experiência. Mas assim, é duro passar pelas experiências, não é fácil. O neném para andar, não cai. Cai. Para escrever não é difícil. Ele começa a escrever quadradinho. Eu vejo a minha filha começando a escrever agora, não é um negócio fácil. E obedecer também não é um negócio fácil. Que é uma das condições, obediência e responsabilidade. Né? Obedecer ao tempo de Deus. Às vezes não acontece a bênção nossa, não acontece naquele dia. No dia que a gente pediu, Deus, eu quero hoje. Não é assim. Você já está preparado? Ele estaria preparado aos 17 anos para governar? Não estaria. Então a gente tem que passar por um tempo de Deus. É difícil esperar. As pessoas são imediatistas. Eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender. Né? Mas eu quero aprender, eu quero vender, eu quero aprender a vender. Né? Então a gente quer para ontem. Então o tempo é difícil. Mas no tempo de Deus vai chegar melhor do que você espera. Amém? Tem um momento de aprendizado e de fortalecimento. José tinha 17 anos, mas ele governou, ele tinha mais de 30. Né? Gênesis 40, 14 e 23. Gênesis 40, 14 fala que ele pediu ajuda ao chefe dos copeiros. Ele decifrou o sonho do chefe dos copeiros. Falou que ele seria solto, ele seria honrado e seria posto de volta à função dele, enquanto o chefe dos padeiros seria enforcado, morto. Né? E ele falou, olha, quando você estiver lá, lembre-se de mim. E ele esqueceu. Ele foi posto em liberdade, aconteceu exatamente como José tinha explicado os sonhos. Exatamente. E ele esqueceu. O versículo 23 diz que por 2 anos ele esqueceu. Às vezes, a gente pede uma coisa e fica chateado. Pô, mas... Né? Fica nervoso porque não aconteceu naquele dia, naquela hora. Né? E fica falando, mas quando? Ai, Deus esqueceu de mim. O aprendizado é um processo que exige muito de nós, às vezes doloroso. Deus não nos dá a carga maior do que a que a gente poder carregar. Amém? Deus não dá a carga maior do que a gente pode carregar. Deus sabia que José ia conseguir? Deus tinha propósito na vida dele. Como é que José ia ser governador do Egito, morando com o pai dele lá no deserto? Então Deus não permitiu que algumas coisas acontecessem? Deus não dá a carga maior do que a gente pode. No momento, às vezes, a gente sente aquela dor, a gente sente aquele pesar, a gente fica triste, mas Ele não te dá a carga maior. Você é forte, você é vitorioso. A gente esquece que o Espírito Santo mora dentro da gente. A gente esquece que você tem a força, que você tem o poder de expulsar aqueles pensamentos ruins. Não, eu não sou nada, eu não sei, ninguém me falaram que você não presta, você não vale nada. Está repreendido. Você é valoroso, você é o melhor que Deus fez.
Amém? Então, naquele momento de angústia, de dor, lembra que Deus está com você. Seja o melhor, faça o melhor. Dê o seu limão ali, faça uma limonada. E o seu abacaxi, faça uma delícia de abacaxi. Entendeu? Faça o melhor que você pode com aquilo que você está ali. Né? Dê o seu melhor. Não é para fazer gostosura, é delícia. Que nem eu falei, os bebês, né? Escrever é difícil. Renunciar ao aprendizado. Muitas vezes a gente tem que renunciar aos nossos confortos. José, ele tinha uma túnica linda, colorida, que o pai dele tinha dado. Ele foi despido da túnica dele. Arrancaram a túnica dele e jogaram ele no poço. Ele teve que sair da segurança da família dele para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Não teve? Ele foi despido ali da segurança da família dele. Depois, como servo de Potifar, ele foi despido também da capa de servo de Potifar, da segurança. Apesar de servo de Potifar, Potifar confiava cegamente nele. Potifar via que Deus era com ele. Então ele tinha uma túnica lá também, uma capa de servo. E ele mandava em tudo, ele só não mandava na mulher. Potifar só falou para ele: você manda em tudo na minha casa, pôs tudo na mão dele. Ele falou assim: você só não pode tocar na minha mulher. E a mulher dele, de Potifar, viu que José era bonito. José era vistoso. Está escrito isso na Bíblia. José era um homem vistoso. Você sabe quando a gente está em paz, quando a gente tem Deus no coração, quando a gente tem paz, a gente transmite isso. As pessoas veem luz na gente, veem um brilho, confiança, né? Então, e a gente atrai isso. E a mulher de Potifar queria, por qualquer custo, que ele se deitasse com ela, que ele traísse o patrão dele, o senhor dele. E ele se recusou. E na briga ali, ela pegou a capa dele, arrancou dele a capa. Porque ele não quis, ele simplesmente não quis. E ali ele também foi despido da capa de segurança do trabalho dele. Né? Ele poderia pensar em: que tem? Ninguém está vendo. Né? Às vezes as pessoas pensam assim: ninguém está vendo. Mulher do meu patrão. Mas ele não aceitou. E ali ela arrancou a capa dele de segurança. Mais uma vez ele se viu inseguro. E ela caluniou ele. E ele foi para a prisão. Então, ele renunciou a algumas coisas que nos seduzem. Às vezes a gente tem que renunciar a algumas coisas que nos seduzem, que nos atraem. Ele renunciou à autoestima dele, à sua autoafirmação, ao seu poder de sedução. Você imagina há quanto tempo ele saiu do Egito? Ele não teve nenhuma mulher de lá para cá. Ele saiu do Egito. Menino, ele estava ali, na casa de Potifar, tinha honra. Né? Tudo que ele fazia prosperava, está escrito isso na Bíblia. Tudo que ele fazia prosperava. Tá? Às vezes as meninas, eu vejo as meninas, eu trabalho muito com adolescente, né? Às vezes eu vejo as meninas testando o poder de sedução delas. Né? Eu vejo isso nas pessoas. Às vezes um briga com o marido e vai lá se insinuar para o outro para ver se ainda está bem no mercado. Ou briga com a mulher e vai dar uma cantada na colega de trabalho. E aí? Para ver se corresponde àquela cantada. Né? Isso acontece muito, gente. A gente tem que tentar testar nossa autoestima. Saber se a gente ainda está valendo, né? Ver o quanto que a gente ainda está sedutor. Ele abriu mão disso, ele renunciou a isso. Está lá falando que ele era um bonitão, que ele era forte, que ele era um homem vistoso e que ela queria porque queria ele.
colaborador de Potifar que abriu mão da autoconfiança dele. É aquilo que eu falei, não podia falar, eu mando em tudo. Qual é o outro servo que vai falar qualquer coisa de mim, se eu mando em tudo? A mulher de Potifar provavelmente não ia falar nada, né? Estava de com ele. Quem é que ia falar contra ele alguma coisa? Mas não. Você entendeu? Ele também renunciou ao poder. Que poder? Ele não podia abuso de confiança. Ele não era chefe dos carcereiros? Ele não estava ali mandando em todos os carcereiros enquanto ele estava na prisão? Ele estava na prisão. Ele ia cuidar dos outros presos amarrado? Ele ia cuidar dos outros presos acorrentado? Não. Ele tinha livre acesso a tudo. Você acha que ele não poderia fugir? Poderia ou não poderia? E não o fez. Né? Então, ele decidiu não abusar da confiança. Ele renunciou a isso também. Ele perseverou em obedecer a Deus. Em Gênesis 39:9, fala que mais do que a Potifar, ele não queria trair a confiança de Deus. Vamos ver? Olha lá. Ele não é maior do que eu, nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Potifar? Pecar contra Deus. Então a preocupação dele ali, gente, não era pecar contra Potifar. Era, acima de tudo, temor a Deus. Temor não é ter medo de Deus, é respeito. Né? Se obedeceres, lembra? Obedecer. Então, mais do que a Potifar, ele perseverou em obedecer a Deus. Ele perseverou em ser bom, mesmo em meio às frustrações e às provações. Quando ele foi ser escravo, ele não podia. Quantas vezes você manda uma pessoa fazer? Ah, não. Principalmente os adolescentes, né? Quem tem filho adolescente? Ah, não quero. Não vou fazer. Poderia. Como escravo, não poderia. Gente, eu estava lá em Aruba. Tinha as cavernas dos índios lá, que eles se escondiam para não ser escravo dos holandeses. Holandeses, né? Se escondiam. Ele poderia ter. Não queria fazer nada. Mas aquele momento que ele estava ali, em obediência, sendo bom, ele estava na cadeia. Estava o padeiro triste e o outro preocupado porque tinham sonhado. Ele tinha que perguntar: o que vocês têm? Por que vocês estão assim? Ele não estava sendo bom? Não estava sendo generoso com as pessoas, querendo saber ainda o que estava se passando com a vida dos outros? Ele estava querendo ser bom. Então ele foi bom o tempo todo, apesar de toda frustração, de toda provação que ele passou. Ele não cruzou os braços. Ele falou: não vou fazer. Não fez pirraça, gente. Ele foi fiel em meio às injustiças. Ele foi caluniado. Ele foi jogado na cadeia por se recusar a deitar com a mulher de Potifar. Ele se recusou. Aí ele está falando para ela. Aí ela insinuou, ela começou a gritar e ele saiu correndo. Ele insinuou que ele tinha abusado dela. E por isso ele foi jogado, ele foi injustiçado. E nem por isso ele deixou de ser fiel a Deus. Deixou de ser bom, deixou de ser honesto. Deixou de fazer as coisas que lhe eram dadas. Responsabilidade, ser humilde. Toda vez que falava, ele não decifrava sonhos? Você não podia falar: eu sei o seu sonho, eu sei do seu sonho. Ele não. Toda vez que ele falava: Deus vai dar a interpretação do seu sonho. É meu Deus quem dá a interpretação do seu sonho. Ele falou para os copeiros, ele falou para o padeiro, ele falou para Faraó. Faraó mandou chamar ele, porque o copeiro uma hora chegou lá, né? O copeiro esqueceu. Aí quando o Faraó teve aqueles sonhos das 7 vacas, lembra? As 7 espigas
magras, finas, desnutridas, 7 espigas gordinhas, as gordas, as magrinhas comendo as gordas, as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas saindo lá do brejo, e as vacas magras comendo as gordas, e nem por isso elas estavam engordando. Quando os faraó, ninguém conseguiu interpretar os sonhos de faraó. Ninguém, ele chamou todos os adivinhos dele, ninguém conseguiu interpretar. Foi chamado José para interpretar. O copeiro lembrou. Não era o momento de Deus? Há 2 anos atrás ele teria esse momento? Quando ele pediu, era o momento? Ele não soube esperar esses 2 anos com paciência, com obediência, com tudo? Ele esperou esses 2 anos. E lá, quando ele estava com o faraó não tinha pedido todos os adivinhos? Ele não podia falar, eu sei, eu vou saber interpretações, eu sei. Não. Ele falou, o meu Deus vai te dar a interpretação. É o meu Deus. Muitas vezes, a gente consegue um posto, uma coisa que a gente quer muito, consegue uma diretoria, consegue um carro bonito, consegue e a gente fala, sou eu, é meu. E a gente vai acabando se esquecendo de Deus. Muitas vezes acontece isso. Né? A gente perde a humildade. A gente vai perdendo a humildade. Eu faço, eu posso, eu sou bom. Conheço gente assim, de beleza, de monte. A gente vai perdendo a humildade. E José, em momento algum, perdeu a humildade. Ele não falou que era ele que ele adivinhava, que era o Deus dele que adivinhava. Né? Nesse momento, quando ele adivinhou os sonhos de Faraó, e falou, olha, Deus está te falando que vai ter 7 anos de fartura no Egito. Muita fartura. E vai ter 7 anos de seca e muita privação. Então, que é para o Senhor achar uma pessoa que o Senhor confie, para que, durante esses 7 anos de fartura, recolha 1/5 de toda a plantação, 1/5 de tudo que for plantado, 1/5 de tudo, nos celeiros, outras pessoas responsáveis, para que, nesses outros 7 anos que hão de vir em seca, você possa alimentar esse povo durante esse tempo. Foi essa a interpretação que José deu para o faraó. E o faraó, ouvindo, falou, então, quem mais pode estar na frente desse trabalho, senão a pessoa em que Deus, o seu Deus, confia? Que tem, né? Cadê? Quem mais pode estar à frente desse trabalho? Então foi neste momento que Faraó viu que Deus era com José também. Amém? Foi nesse momento que Faraó colocou ele como governador e acima de todos. Então ele foi posto acima de todos. Portanto, proveja-se agora, Faraó, de um homem entendido e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Esse é o que o José falou para ele. Tu estarás sobre a minha casa. Esse daqui já é o Faraó falando para ele, né? Colocando ele. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Entendeu? O Faraó pôs ele acima de todos, só não acima de Faraó. Então, Faraó honrou a ele. Por quê? Porque Deus honrou pela obediência. Né? E os irmãos não foram lá? Quando houve a seca, os irmãos não tiveram que voltar? Ele foi vingativo? Mas ele foi bobo? Ele não foi vingativo e ele também não foi bobo. Ele foi testar os irmãos para ver se os irmãos ainda eram ruins como eram antes. A Bíblia fala para vigiar e orar. Vigiar e orar. Né? Não orar e vigiar. É vigiar e orar. Então ele foi testar os irmãos.
Mas ele não amou os irmãos incondicionalmente, mesmo os irmãos tendo feito tudo o que fez, ele amou. Quando os irmãos voltaram, ficaram todos com medo. Primeiro não reconheceram ele, aí ele ficou testando para ver, né, saber se o pai estava vivo, se o outro irmão menor ainda estava vivo, porque ele não sabia, ele não podia confiar nos irmãos. Foi os irmãos que venderam ele como escravo. Ele ficou testando. Quando ele viu que os irmãos tinham mudado, ele os abraçou e beijou. Ele não os condenou, não se vingou deles. José não era vingativo. Estava sendo obediente a Deus. José, como eu falei antes, transmitia a confiança. Tinha zelo e comprometimento em tudo o que fazia. Aí eu falo, a Bíblia fala que a gente tem que buscar a Deus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Amém? Então a gente não tem que buscar a bênção. José estava buscando a bênção? Ele estava buscando ser bem-sucedido? Ele estava buscando ser governador? Eu falo, ele não sabia. Ele teve um sonho, mas ele não sabia o que aquele sonho significava. Ele estava buscando ser governador do Egito? Não, ele desconhecia os propósitos de Deus, mas ele foi obediente. Ele foi perseverante. Tá certo? Então, ele buscou a Deus, ele honrou a Deus. Ele fez tudo o que manda, tudo o que Deus pede para que a gente faça. E ele foi honrado por isso. Né? Qual é a recompensa? Deus o abençoou em tudo o que ele fazia. Ele não corria atrás da bênção. Ele eram as bênçãos que o seguiam. Gênesis 39, 4 e 5. Potifar via as bênçãos. Assim José achou graça aos olhos dele e servia de modo que o fez mordomo da sua casa e entregou às suas mãos. Desce mais um. 4 e 5, eu 5. Foi quando, desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Por amor a José, Deus abençoou. A gente está sendo bênção para a vida de alguém? Para a vida dos outros? Você está sendo bênção na vida dos outros? José, ao fazer a parte dele, ele estava abençoando a vida dos outros. Ele abençoou Potifar. Ele abençoou ao carcereiro também, 39, 21 e 23. O carcereiro não se preocupava com nada. Então eu falo, José escolheu não murmurar, mesmo quando injustiçado, a ser obediente, mesmo quando teve oportunidade de não ser. E ser humilde, ainda que no poder, ser agradecido, ser paciente, soube esperar o tempo de Deus e aprendeu nesse tempo que esperou. A ser perseverante, mesmo em meio às adversidades. Às vezes a gente tenta, né? A gente pensa em desistir. Pensa em abrir mão, Deus não está comigo. Tem umas frases aqui que eu acho muito bonita, que eu acho bem legal. Felicidade te mantém doce. Dores te mantém humano. Quedas te mantém humilde. Provações te mantém forte. Mas somente Deus te mantém prosseguindo. Amém? Então, às vezes não, Deus precisou, José precisou passar por tudo aquilo. José reconheceu ao final, quando ele encontrou os irmãos e abraçou, ele falou, não fiquem com medo. Ele falou, não fiquem com medo. Hoje eu sei que não foram vocês, mas era o propósito que Deus tinha sobre a minha vida. Ele não teria como ser governador do Egito estando nos braços do papai, sendo um filhinho mimado. Ele teve que passar por todas essas provações, por todas essas experiências, por tudo que ele passou, para poder chegar a ser governador do Egito. Certo? Então, ele reconheceu. Né? Tem outra frase aqui bonita. Se tudo na vida fosse só alegria, as pessoas não dariam valor à felicidade. Né? Às vezes a gente esquece.
Às vezes é preciso chorar para sabermos o quanto é bom sorrir. É preciso sentir saudade para saber o quanto gostamos de alguém. Quando não temos tudo, descobrimos que o que temos tem muito valor. A vida tem um durante e um depois. Por isso vivo hoje, esqueço ontem e deixe Deus decidir o amanhã. Amém? Entregue as suas vidas na mão de Deus. Pede direção para Ele. Não murmure, não murmure. Agradeça o livramento. Agradeça a Deus por respirar. Agradeça a Deus por estar vivo. Agradeça a Deus a sua saúde. Você veio andando aqui. Agradeça a Deus o seu projeto. Agradeça a Deus a sua casa, ainda que alugada. Agradeça que você tem um lar, tem tanta gente na rua. Nós somos abençoados. Nós somos prósperos. Amém?